Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. 17h53, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Traz de volta hoje Omar Ferri, nosso querido amigo. Estava com saudade de ti, Omar. Tudo bem, Paulo Sérgio? Vai bem? Por aí, que não vinha no programa? Eu já te disse, eu não sei, eu comecei a trabalhar, faz 4 meses que eu trabalhava em casa das 9 horas até a meia-noite, muitas vezes até depois da meia-noite, escrevendo aquele livro que eu já te falei 2 ou 3 vezes. Eu terminei agora, há uns 4 dias atrás, mandei tudo para o Leduro está fazendo a montagem, etc. Vai me dar uma espécie de revisão para eu revisar. O que você está escrevendo? Ora, primeiro eu vou dar o título do livro, é Do Populismo à Cleptocracia. Bom, já deu para entender, tá. Não posso falar? Não, se não é da lei eleitoral, tu não pode falar. Eu queria dar o subtítulo. Já sei onde é que tu quer chegar. Mas o subtítulo não posso dizer, Qual pelo é o menos... subtítulo? O subtítulo é Radiografia do Nunca Antes Neste País. O que tu acha? O nunca antes nesse país se refere ao Mar de Lamas. Já vi essa frase por alguém. O Mar de Lamas da ditadura Vargas? Até que não foi, isto foi uma invenção da extrema direita lanterneira e lacerdista que envergonharam o Brasil de tanta mentira, porque na subjacência da patifaria eles queriam derrubar o Getúlio Vargas, cujo governo era nacionalista, e que o americano entendia de não aceitar em nenhum país da América Latina um governo que tivesse um prurido de nacionalismo. Tá bom. O americano agora é o culpado de tudo. Não é o culpado. Ainda bem que agora o americano arrumou o russo para ser culpado de tudo dos Estados Unidos. Tá bom assim. João de Almeida Neto, outro que estava com saudades, né, João? Pois é, eu também estava com saudade dele aqui. Pô, o teu cabelo tá... Passasse o que no cabelo? Eu não posso precisar exatamente o que eu passei, não. O que passaram em mim. Bravo! Mas ficou bem. Isso aí bem. É produção da dona Jane. Então é muito boa. Então é excelente. Eu confesso que eu não estou muito satisfeito. Por quê? Tá bom? Eu gosto mais de mim como eu sou. Mas tu deixou de ser como tu é? Não, deixei. Por quê? Porque eu tenho cabelo branco e agora o meu cabelo ficou escurecido. Mas mudou a tua personalidade? Não. Tu perdeu a tua arte? Eu sou a minha personalidade, o meu caráter, a minha voz, o meu cabelo, o meu nariz. Eu sou um conjunto. O cabelo continua teu. E mudaram o meu cabelo e eu não gostei da mudança. Não, ficou bem. Eu dou minha bola, dona Jane. Eu quero cumprimentar minha querida amiga, doutora Jane, que é um excelente trabalho. Tudo bem, Paulo Sérgio? Boa tarde a todos. Tu tenho visto mais seguido. Pois é, com muito prazer. Muito prazer para mim. Estamos aí. E hoje vamos festejar o aniversário do nosso estimado Vitor Faccioni. Vitor Faccioni. Maravilha, estaremos lá no Senado. Vamos no Senado. Antônio de Maveiga, nosso prazer estar aqui de novo. Procurador-Geral de Justiça. Um abraço ao Vitor Faccioni, que está nos assistindo, tenho certeza. É verdade, estará conosco daqui a pouco. Outro abraço ao meu grande amigo Vitor Faccioni. Falamos 2 vezes pelo telefone, domingo e ontem, uma coisa assim. Um abraço, Vitor, para a dona Iole também. Hoje, repercutiu no Brasil inteiro, me acordei com a notícia, não vi ontem à noite, né, da palestra que o nosso querido amigo Hamilton Mourão, que deu a sua primeira grande entrevista aqui no programa, foi uma repercussão extraordinária, inclusive na revista Veja, com foto desse cenário aqui. E ontem ele deu mais uma entrevista polêmica, né? Agora, guindado a condição de candidato à vice-presidência da República, ele diz, entre outras coisas, que falando dos índios, e diz, não, meu pai é indígena, meu pai é da Amazônia, né? Eu tenho a genética do índio, mas das culpas da situação do Brasil de hoje, entre outras, é a
Como é que ele usou a expressão? A indolência do índio e a malandragem do africano. Não. Pois é, sabes que... Pisou na bola, né? Pode ter a pisar na bola, mas veja bem, não, sabe quem que pode disse até isso? não, ele pisou na bola. Tudo bem. Mas fatos nós podemos analisar, nós não podemos nos referir aqui, nem fazer proselitismo político, mas nós podemos analisar fatos. Podemos analisar. Esse é um fato, acho que muito negativo. Infelizmente, ele namorou, que eu gosto tanto dele. Mas sabe quem disse isso? Roberto Campos. Exatamente isso. Sim, aí. Não, estou dizendo que isso aí não... Ele não está sendo inédito. Quem disse exatamente isso foi o Roberto Campos. Exatamente. Olha, mas eu acho, doutor Ferri, que se nós vamos começar uma campanha eleitoral procurando colocar defeitos nos outros e colocando defeitos na genealogia do povo brasileiro, nós já vamos começar mal. Nós já vamos começar uma guerra de bugio. Não, mas assim, se o Roberto Campos disse isso, então nós começamos... O povo brasileiro não tem qualidade? Nós começamos por constatar, então, que o Mourão não é o único a dizer idiotices, porque é uma idiotice isso. E o segundo ponto, tu tem toda a razão, porque assim, o material humano que ele tem é esse. Ponto. Com as suas virtudes e os seus defeitos. Agora, resolver atribuir defeitos a uma etnia é de uma idiotice sem tamanho. É de uma idiotice sem tamanho. Não foi isso é mais ou menos como resolver atribuir aos italianos ou aos alemães tais ou quais defeitos que eles têm. Que eles têm. Eu me permito... Não vão ficar bravos comigo, por favor. Não existem raças no mundo, já eu começo por aí, pela biologia de evolução do Darwin. Nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos. Não existem raças no mundo. O que existe é uma humanidade. E dentro desta humanidade, falando de índios e de negros, entre esses dois lados tem um terceiro que foi o pior de todos eles, porque massacrou os negros, transformou os negros em escravos, massacraram os índios no Brasil. O Hernán Cortés, e o Pizarro invadiram a América Central e a América do Norte. O Custer, o general, matou horrores de índios. Nós somos piores do que eles. Eles vieram aqui, trabalharam, a raça branca odiava negro era mercadoria, negro era uma coisa. No entanto, trabalharam, levantaram naquilo que eles puderam fazer para erguer a economia brasileira no tempo do açúcar, no tempo do café. Nós devemos isso aos negros. E os índios, como é que nós temos o direito, quem é que nos dá o direito de invadir terras de todo mundo, de botar nossa religião na cabeça dele, de desmanchar, de desmantelar com o sistema de vida deles? Tem gente que diz, meu querido amigo, que os índios eram felizes desde a Patagônia até o Canadá. Eu acredito, dentro do sistema deles. Agora, se a gente passa para querer comparar ou fazer um paralelo entre a cultura deles e a nossa, olha, eles tiveram uma cultura das matas, das florestas, né? E nós não. A raça branca, a gente deve a evolução e o progresso do mundo, mas eles nos acompanharam. Direito que eles não tiveram de crescer. E nós roubamos as terras deles, nós massacramos o que fizeram com os incas, com os astecas e com os maias. Que eram desenvolvidos, hein? Na arquitetura, na construção. Felizes e ricos. E muito, principalmente material cerâmico dos incas. Tem um livrinho escrito por um Frei Bartolomé Las Casas, que acompanhou os invasores da América. Eles vinham com cavalos, com espadas e com bacamartes. Os índios, os maias, olhavam, mas são os deuses que estão chegando aqui na nossa região para nos castigar porque nós somos pecadores. Eles não sabiam quem eram eles. Interpretar. E de repente eles massacraram, mataram, fizeram uma carnificina. Por detrás estavam reis, o Fernando e a Isabel, da Espanha,
e a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Amém. Bom apanhado, mas ninguém ficou bravo contigo por isso. Você pode até ficar bravo comigo, não. Não, é que eu, sabe que... Ficamos satisfeitos com a tua análise. Muito obrigado, é que muitas vezes eu divirjo e a divergência é natural, é um desdobramento, é o espontaneísmo da democracia. Nós todos não podemos pensar a mesma coisa, porque isso seria idiotice. Agora, o que levou o general Mourão a dizer isso... Tinha que ver também o contexto em que ele disse, eu não estou querendo também desculpar, tem que ver o contexto em que isso foi colocado, às vezes a pessoa vai desenvolvendo o raciocínio e tropeça por alguma razão, mas não tem dúvida nenhuma de que a colocação foi infeliz. Eu só quero, só para não deixar passar... Mas eu acho que, e até nem sei se a essas alturas da campanha se pode dizer o que vou dizer. Se não puder, me tranca o carrinho que eu já me calo na hora. Eu acho que existe algumas facções políticas incrementadas no cenário eleitoral que estão apostando numa campanha impactante, seja por atitudes, seja por frases, seja por sugestões de projetos. Correto. Querem com palavras, com gestos e com atitudes impactar. Isto é uma espécie de mídia que eles estão usando para se fazer. Agora não pode, o João de Almeida Neto, e a própria mídia usar. Olha, eu não sou juiz da mídia, nem dos colegas de imprensa, especialmente aqueles que estão no centro do país, chegando todos os dias à nossa casa e em todas as casas do Brasil, fazer o tipo de entrevistas fazendo, tanto no Roda Viva da TV Cultura, quanto na Globo News. Esmiuçando o passado, vasculhando o passado. Claro, que nós temos ontem teve aqui o candidato Jair Jorge, que nós vamos fazer uma por candidato. O Jair Jorge. Eu procurei tratar dos problemas do Rio Grande do Sul e a solução que eles têm. Ele tem problema. Não, uma visão para o futuro. Eu não vou estar avaliando o programa que o Jorge foi aquilo outro lá atrás, que não interessa. O programa que tu estás falando é o programa da TV Cultura. Da TV Cultura. O Roda Viva. O Roda Viva, eu falei o Roda Viva. E o da Globo News também. E o da Globo News também. Que já tinha feito uma pauta extremamente grosseira com a Manuela. Extremamente grosseira, foi. No mínimo. Agora, Mas assim foi com todos, hein? Diga-se bem da verdade. Não foi com o Bolsonaro, quando lá esteve. Com o Alckmin também? Com o próprio Alckmin. Com todos. Foi esse mesmo tipo de pressão revolvendo o passado. Foi exatamente isso. Da Globo News, foi exatamente isso o que aconteceu. Vocês têm razão, Paulo. Na Globo News, o mais equilibrado foi o Gabeira. O Gabeira foi o mais equilibrado. A ideia que a gente dava é que eles queriam destruir o candidato. Deixa o passado fora, sim. Problemas pessoais. Eles querem comprometer o perfil ideológico do cara com algumas passagens. Mas sabe assim, o que me surpreende é que de todos os estamentos governamentais do Brasil, o primeiro que abriu suas fileiras ao povo foi o Exército. Tem um texto muito interessante do Bresser Pereira sobre isso. O Exército Brasileiro foi o primeiro estamento de governo, deixa eu colocar da diplomacia, Forças Armadas, do nível mais alto de governo, a abrir as suas portas para o povo em si. Foi o primeiro deles. Tem um texto muito interessante do Bresser Pereira dizendo isso. Quando as classes mais baixas da sociedade começam a ascender a burocracia estatal. O Exército foi a porta de entrada deles. Então, me surpreende, quer dizer, que o general Mourão, vindo do Exército, que é uma instituição por excelência, que trata só de mérito, de meritocracia, quer dizer, o sujeito entra na academia militar e são todos iguais, não se vê distinção. Quer dizer, é absolutamente mérito, seja em qualquer local do Exército, que ele deu uma declaração dessas. Quer dizer, isso me causa mesmo, me surpreende absolutamente que ele diga uma coisa dessas. Anterior, que eu talvez não tenha sido bem claro, o que eu quis dizer foi o seguinte, é que às vezes eu noto que o candidato diz uma frase de impacto no lugar da frase que significaria o seu pensamento. Ele prefere impactar do que colocar uma ideia esclarecedora, é isso? Bancada sempre politicamente correta. Não dá para escapar uma palavra que tem um monte de idiotas de plantão usando para fazer política. Eu não estou fazendo política, não sou político, não quero saber de política
e não é minha praia política. Eu tenho certeza, aqui, o único que andou na política como vereador foi o Omar Ferri, e ideologicamente também posicionado. Não piso na bola, não, o general Mourão não pisou na bola. Quando outros falam, ninguém fala nada, inclusive esta bancada que está aí dando sua opinião, o Carlos de São Leopoldo. Vocês são politicamente corretos aqui? Eu não. Nós somos corretos, não é politicamente fazendo uma observação. Nós somos corretos. Observação, não se sabe em que contexto ele disse isso. O que se sabe é que o general Mourão, ele teve uma experiência na Amazônia. Ele foi o comandante-geral da sei lá, quinto exército, quarto exército. Ele tem uma visão crítica. Ele comandou o Comando Militar do Sul? Exatamente. Ele tem uma visão crítica da Amazônia com os problemas amazônicos. Né? E talvez, nesse contexto, ele tenha... O pai dele é de ascendência índia. É natural de Manaus. Talvez nesse contexto ele tenha dito uma frase que a meu sentido foi infeliz. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. O Sérgio Pinto, ele falou em politicamente corretos, pois um dos capítulos do meu livro, do populismo cleptocracia, tem exatamente esse título: Os politicamente corretos. Claro que eu baixo uma lenha total. Sim, mas o politicamente correto é fascista, é fascistoide. Eu acho que é fascistoide. Mas nesse caso não se trata de politicamente correto. Não é o caso de politicamente... Não, aqui não é. Errado. Nós estamos falando do politicamente correto que o telespectador Eu acho que o politicamente correto tem nos dois polos. Tem na extrema direita e na extrema esquerda. Como é que eu defino? O politicamente correto é um cidadão que quer agradar todo mundo, que concorda com todo mundo, que nunca diverge de nada. Em todos os setores, ideologia, religião, política, tudo. Ele está sempre concordando para agradar todo mundo. O cara que tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Claro. Todos nós reclamamos que a imprensa não conduz uma entrevista com candidatos para saber qual o seu programa ou os problemas do país. E quando um general, candidato a vice, fala alguma coisa que é seu pensamento, todos comentam. Por que isto? Porque querem controvérsias? Este senhor chegou à patente general de exército é porque tem algum conhecimento, Adolfo Germano. Pode ter algum conhecimento, agora, ele não tem o direito de ofender. Agora, porque é general de exército, não pode cometer? Não tem direito de ofender ninguém. Essa é a verdade. Paulo Sérgio, que censura hipócrita é essa de não poder falar de política? Vão aparecer debates e ficam mentindo para o povo. Está falando eleitoral, período eleitoral. Que o Omar Ferri é um democrata, o Natalino de São Leopoldo, mas não se trata disso, se trata da lei eleitoral. Tem coisas que tu não pode falar, não foi eu que aprovei a lei. Claro que não. Foram os políticos que aprovaram as leis e a justiça é estupidamente burra. Acho que não há país no mundo que tem esse tipo de lei para censurar exatamente a liberdade da gente se manifestar a respeito de ideias, de ideologias, de pronunciamentos da política. Se exige a maior exposição possível do que são os problemas nacionais que têm que ser postos na mesa. Pois é, mas e aí? Aí surge um problema, porque eu não acho que essa lei seja uma exorbitância em matéria de erro. Acho que não. Acho que talvez tenha a sua incongruência, mas eu acho o seguinte: se eu, que sou uma pessoa que tenho trânsito nos meios de comunicação, eu sou convidado para ver o programa, então eu venho e digo o que eu penso. E o dono da fruteira lá da esquina, que não vem a esse programa, aonde é que ele vai dar o opinião? Quer dizer, eu sou um brasileiro que tem o direito de vir à televisão dizer o que eu penso. E o meu vizinho, que não tem acesso. Que não tem acesso, que nunca veio ao programa. Mas essa lei... Onde é que ele vai dizer a opinião dele? Na verdade, esta lei é uma lei que censura o nosso direito de dizer, o nosso direito de falar como você quer se expressar e quer falar. Ela censura. Essa lei nos coloca na mesma posição das pessoas que não tem voz ativa do ponto de vista da mídia. Nós temos, são tradições diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo,
o presidente da República nos Estados Unidos, quando está concorrendo à reeleição, ele viaja para fazer campanha no Boeing presidencial. E eles não veem problema nenhum nisso. O presidente da República nos Estados Unidos, se quiser colocar o seu dinheiro para fazer campanha, ele coloca. Ele compra o horário de televisão e paga. Eles não têm problema nenhum com isso. Se a televisão Pampa tiver sede nos Estados Unidos, e se optasse por algum candidato... Eles não têm problema nenhum. Lá também não tem. Eles não têm problema nenhum com isso. A nossa lógica... Esse... Fundo eleitoral, lá não tem nada. Cada um, candidato. A nossa lógica é diferente. A nossa lógica é garantir que todos tenham a mesma oportunidade a partir de um determinado momento. Essa é a nossa tradição. Então, é por isso que nós fazemos essas restrições todas. É para tentar garantir que todos tenham razoavelmente a mesma oportunidade de chegar ao eleitor. Essa é a nossa lógica, é garantir um equilíbrio de propaganda. Eu não estou dizendo nem que seja certo ou que esteja errado, é que a gente vem de uma tradição diferente, é tentar garantir que não haja o abuso de poder, o abuso econômico. Essa é a lógica. Não, é a lógica. O abuso eu não sei. do fundo partidário. Eu não sei te dizer. Eu não sei se está certo ou está errado. Parabéns pela bancada por corrigirem a besteira que o general falou. O Luiz Henrique está dizendo aqui. Paulo Sérgio pede para o João de Almeida Neto encerrar o programa declamando a poesia que diz: este não é o meu país. Aliás, eu estava querendo me lembrar do que a definir. Esses dias eu vi um jeito dizendo a definição de politicamente correto. Eu estava querendo me lembrei agora. Essa história de politicamente correto é o sujeito que tenta pegar um cocô sempre pelo lado limpo. Que maravilha. Que espetáculo. Que frase. Que espetáculo. Que frase espetacular. Tá boa. Eu não me lembro, não sei de quem é, mas é o sujeito que tenta pegar o cocô sempre pelo lado limpo. E o antídoto do politicamente correto, para mim, está definido no refrão de uma canção que eu canto, que é de autoria do Mauro Ferreira, talvez esteja nos escutando, lá ali perto de Caçapava, o dono da cidade, aquela dele lá. São Cepé? Não. Lavras do Sul. Lavras do Sul. Ele diz o seguinte: eu vivo trancando o garrão. Meu povo tem esse jeito. Cê faz o que é para ser feito e depois se aguenta o tirão. Sensacional. Então, me permitam, eu vou homenagear este general e dizer o seguinte: o Dr. Labiche foi um célebre escritor de pecinhas no tempo do vaudeville, na França de 1890, etc. Dr. Labiche, além disso, era um grande filósofo. E um dia ele se saiu com esta frase: todos nós somos perfeitos idiotas pelo menos 5 minutos por dia. A sabedoria consiste em não excedê-los. Parabéns, general. Você estava nesses 5 minutos. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. Todo mundo já experimentou as linguiças e salsichões dos alimentos Castro. Que é isso? Botando as mãos na frente da câmera, tio. Calma. De novo, qualidade. Tá. Então esconde essas mãos aqui, por favor. Não fica me tapando. Sabor irresistível, Omar Ferri. Qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro. Eu me lembrei de estreia quando levantou as linguiças lá na Câmara Federal. Você lembra disso, né? Falando da cesta básica. Tu encontra as linguiças e salsichões da Castro no Zafari. Já me disse que o João de Almeida Neto vai para casa botar numa panela de ferro. Me deu vontade de comer água na boca. Aquelas linguiças assim, ó. O redondo de linguiças aquela calabresa. Na grelha. Espetacular. Mas pode botar na panela de ferro também. Fica Mas na grelha é melhor. Na grelha é melhor, é? Bom, então tá. Até vou fazer na grelha. Assada é melhor que frita. Encontra no Zafari. O meu gosto. Qualidade desde 1960. Em breve no Supermercados Assunto. O Flávio Castro já acertou aí. Um abraço ao Flávio Castro lá de Pelotas. Eleições Cremers, seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina, a votação é preferencialmente por correspondência. Material para votação foi encaminhado a cada médico. Aqueles que não votaram através dos Correios podem votar no dia 7 de agosto, das 8 às... Hoje, né? Pode votar até às 20 horas na sede do Cremers. Cremers, estado de alerta pela saúde. Não esqueça, até às 8 da noite a votação no Cremers. Avios do mundo...
pode falar. Agora tu vai me matar, os puristas vão me matar. Na grelha é muito melhor, mas eu faço até no micro-ondas e fica... Espetacular. A linguiça Castro é bom de qualquer jeito. Essa que é a grande verdade. E ainda mais feita pelas mãos do Omar Ferri aqui. Avis do mundo. Eu te dou razão. Eu faço na panela de ferro, corto pela metade, boto assim, ela se cozinha com a própria graxa, fica de um gosto fantástico. E eu comprei no Zafari. Tô louco. Eu comprei no Zafari. Para comer, para ver o jogo hoje com a Castro. Avios do mundo é com vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs argentinos, o singular Cabernet do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção profissional da área de saúde. Quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia? Você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro responsabilidade civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prospectando clientes, negócios e assim viver melhor. Para conhecer todos os benefícios e coberturas do seguro responsabilidade civil, converse com o seu gerente de relacionamento. Unicred, mais valor para você. Aproveite estas condições que só a Unicred lhe traz. São condições especialíssimas. Vamos agora, ainda estou com água na boca por causa da linguiça Castro. Estou louco para comer uma linguiça Castro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, que fez agora uma parceria maravilhosa com o hospital lá de Taquara, o Instituto Oncológico Kaplan. Os médicos do Kaplan vão atender a oncologia lá de Taquara. De parabéns, Taquara, por receber o Instituto Kaplan. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Grande doutor Gilberto Schwartzman, olha aqui, eu recebi o CD do João de Almeida Neto, que aliás é uma grande homenagem a uma pessoa que eu conheci, a Fife Jorge Simões Neto, que foi um poeta de São Cepé, que ganhou 2 vezes o prêmio literário da PLUB. Posso te corrigir? Filho. É o filho. É o filho. Sim, mas ele está homenageando o pai. Claro. Esse disco está encartado no livro em que o Jorge homenageia o pai. A Fife Simões Neto homenageia o Afife Jorge Simões filho, que é o pai dele. Que é o pai dele. Então, que lá de São Cepé, da terra da minha família lá, e traz aqui, inclusive quem melhor escreveu sobre o mar foi ele, sem nunca ter visto o mar. Um grande poeta e vencedor 2 vezes do Prêmio Apub. Então, João de Almeida Neto, tu musicou, colocou as poesias aqui, parabéns pelo... Eu quero dar parabéns também, porque o Afife Jorge Simões Neto foi um grande amigo meu, colega de aula, convivemos vários anos juntos, e o filho dele, o Afife Filho, escreveu um livro sobre a vida do pai. Liberar o nome nesse do livro João ele aqui. me cita como amigo do pai dele. E é nesse livro que está o disco encartado. Passa um para o... Tomei a liberdade de passar pro coronel e agora vou esperar o meu. Confiscou o meu e deu pro coronel. Pô, ele tá dando que dos outros agora, o Dianaro. Luiz Coronel, parabéns ontem na abertura, no lançamento, melhor, da Expo Inter, declamasse uma poesia em homenagem à Expo Inter. Poema que o João de Almeida Neto cantou e ganhou um festival. Não é? O campo não sonha, floresce, e quando o campo decide, acontece. Cai o suor, nosso rosto,
pequeno rio que nos desce, a quem tem semente nas mãos, até o vento obedece. Não é? Parabéns. Foi com esse verso, que é de uma milonga, que o João canta espetacularmente. E no lançamento da Expo Inter, Luiz Coronel aparece. Abertura. Entre lançamento, abertura no dia 25. Se não, na abertura da solenidade. 1-0. Saiu bem, saiu bem. Eu quero aproveitar para a gente fazer uma homenagem à dona Santina, que sim, o Zafari, que faleceu do alto dos seus 102 anos de idade. Né? Nós estivemos lá. Sim. Um momento assim emocionante. Né? Foi uma dádiva, né? 3 gerações se curvando para beijar aquele rosto em despedida. E eu tenho a memória dela, ela contando que menina ia para o colégio e tirava as sandálias e lavava a sandália na sanga para depois ir para a aula. E que ela costurou a roupa dos filhos. O pão que se comia em sua casa vinha de suas mãos. E ainda fazia os vestidos para as noivas da pequena cidadezinha. Quer dizer, e mais, isso tornou sempre, eu conheço a história da família, há 50 anos, a imagem que ela passava era por trás de uma doçura, de uma meiguice, de uma serenidade, um poder de percepção de tudo e decisão da forma. Esta era a Dona Santina, né? E eu lembro a frase da Cecília Meirelles: o mundo se fez mais belo, ainda que inutilmente, quando por ele passou teu coração. Olha, passaram, eu diria que mais de 1000 pessoas por lá, um domingo à tarde, né? Domingo à tarde. E, foi um negócio muito repentino, né? Que obviamente tinha muitas pessoas, que nem o Cláudio Zafari estava em Porto Alegre, estava voltando da China, chegou a tempo, chegou minutos antes do sepultamento da mãe. Sua mãe, né? Mas foi uma cerimônia assim, a gente não pode nem dar os pêsames pro Ayrton, pro Ivo, pro Cláudio, pros filhos, enfim, pros netos. Tem que dar congratulações, sinceramente, que é uma dádiva ter convivido com ela esses anos todos, né? E 102 anos e aquela perfeição que estava ali, que a gente viu, né? Muito bonita a homenagem que a cidade prestou a ela, muito bonita a homenagem. Ela fundou o clã do Zafari. Ela e o Francisco. Ela e o seu Francisco. E mais a ala com o Giacomo na ala do Sul também. Vieram juntos para Porto Alegre. Vieram juntos, depois meu amigo Giacomo. Depois cada um... Você morava na Zona Sul, era teu vizinho. Meu vizinho lá. Ela dizia, não quero meus meninos na estrada. É quando se decidem pelo comércio, né? Que bonita a frase, né? Porque o mais velho ia para a estrada. Né? O Pedro, o João iam para a estrada. E o Marcelo chegou a ir para a estrada. Também foi para a estrada. Tem uma história maravilhosa do Marcelo. Marcelo está numa excursão dos maiores mercadistas do Brasil e está uma chuva torrencial e estraga o carro. O Marcelo desce, vai lá, mexe no motor, liga o carro. Quando ele volta, bate os parabéns, batem palmas para ele. Ele diz, mas como é que eu não vou saber arrumar? Eu era caminhoneiro? Não é uma maravilha, essa humildade, essa grandeza, né? Agora está aqui o Daltro Quadros criticando aí o governador Germano Rigoto por ter composto a chapa com Henrique Meirelles e a Ana Amélia com Alckmin. Agora, o que eu estranhei foi essa corrida por vice-presidente. Que planejamento, as pessoas querem governar o Brasil na última hora procurando um vice. É o Brasil dos tirando qualquer um. O Bolsonaro, um dia antes, tinha dito que os 2 candidatos dele, primeiro a Janaína Pascoal, que era um absurdo, né? A Janaína Pascoal. Depois era o Príncipe. E depois o Príncipe, aí no outro dia da Mourão. Mas não dá para entender uma corrida. Pelo isso demonstra uma grande desorganização. Isso é uma grande de todos que procuraram vice à última hora. A procura de vice foi uma procura de cunho partidário. Mas por que não se faz isso com o tempo? Por que tem que deixar para a última hora? Por quê? Porque tem que acertar. É o problema. Tu está concordando? Não estou concordando. O pano de fundo é a questão de horário de TV. Segundos. É a guerra dos segundos. Exatamente, é horário de... Mas tudo bem, mas então, tem que deixar para a última hora. Sim, porque tu tem 32 partidos, tu vai conciliar com quem? Com 32? Aí na última hora que resolve. Mas tem que ser, porque não então tem... tá bom. Eu estou criticando, não dá. Como diria um amigo meu, eu sou muito burrão. Eu não estou concordando, eu estou só tentando explicar por que esse descalabro, que realmente é... E é vice pra lá, e vice pra cá, e é governador que vira... atrás de infrações. Então é esta lei que é absurda. Na televisão. Então é esta lei que é absurda. Esta lei é que é um atraso.
A lei que dá para um candidato 10 minutos e para outro 30 segundos, esta lei é um absurdo. Veja bem, estupro eleitoral. Não é apenos pela disparidade que proporciona, é por esse mundo. Exatamente, mas veja bem, João, olha, escuta bem. Os minutos, o tempo de TV é calculado pelo número de deputados. Federais. Veja bem, e nós estamos pensando numa eleição majoritária, que são os candidatos à presidência, que, a meu sentir, teriam que todos os candidatos ter o mesmo tempo de... Mas evidente. Eu até vou tomar um chá aqui, não teria nada a ver com a composição do Congresso. Vou tomar meus sanitas aqui, tá? E ela é injusta, desembargador, e ela é injusta... E ela leva a esse despelote que é pegar um cara daqui para ganhar mais 30 segundos, frações de pega segundos. um cara dali, como disse o Luizinho, é a guerra dos segundos. Exatamente. Não, mas ela tem um antecedente aí que a gente esquece. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, até um pouco, se o critério esse está um pouco mal colocado. Eu tenho dúvida pelo seguinte, de alguma forma deve ter algum valor o número de deputados de deputados e senadores que um partido tem, porque isso de alguma forma avalia a representatividade que aquele partido tem. Isso aí é na hora de governar. Deixa eu concluir. Isso deve ter algum valor. É dúvida, eu não estou fechando questão. Eu tenho alguma dúvida, isso tem algum valor. Mas qual é o antecedente que me preocupa? É que enquanto está aberta a janela para trocar de partido, isso fomenta a corrupção. Quer dizer, porque as legendas compram os deputados, porque aí tu tem volume de deputado, então tu tem que ter mais tempo de televisão. Exatamente. Então tu tem essa primeira barganha. Então tu tem isso. Isso me causa um pouco de espécie, né? Quer dizer, então tu fomenta uma pré-corrupção aí. Fechada essa janela, tu tem um segundo momento em que todos ficam aqui negociando para ver qual é o candidato que está melhor. Não é uma questão ideológica, eu não estou preocupado se o sujeito tem tal ou qual projeto de governo ou programa de governo. Eu fico disputando para ver quem é que está melhor colocado na pesquisa, para ver com quem é que eu vou me aliar. Essa, na verdade. E que tem tempo. E que tem, assim, para quem eu vou dar o tempo da televisão, com quem eu vou me colocar. Então não é uma disputa, na verdade, de programa de governo. Mas então eu vou é uma disputa assim, de poder. É um projeto de poder. Quem é que tem chance de ganhar, e aí eu vou me juntar com esse que vai ganhar. Então vou perguntar quanto tempo ganhou Henrique Meirelles convidando o Germano Rigoto para ser seu candidato? Não, mas aí é do mesmo partido. Aí não teve ganho. Mas então a tua tese foi por água abaixo não, eu estou falando da composição. Não, a tua tese não, ficou tudo para a última hora para ganhar tempo. Eu acho que tu está cometendo um equívoco. Não, mas é que eu acho que não... Não estou cometendo equívoco, não é só isso. É que ninguém está acreditando nesse cavalo. Então não tem jockey. Há um argumento que está perdido. É isso aí, olha aqui, dá licença. Muito obrigado. Ninguém está acreditando nesse cavalo. Dá licença, eu fiz um... O PMDB, com os minutos que tem, pôde se dar o luxo de convidar um candidato do mesmo partido. Porque já não... Mas por que não convidou antes? Não, se está com toda essa tranquilidade. Tentou um jockey. Hein? Ele tentou um jockey, mas não arrumou. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, para o MDB era possível fazer isso. Agora, um partido que entra com 30 segundos está morrendo afogado, está fazendo pacto com o diabo para ganhar mais meia hora, mais 10 segundos, 15 segundos. Não, mas assim, eu tenho a impressão que tem, eu vou trocar a assertiva. Tem cavalo que não arrumou jockey. O Bolsonaro é um que tentou arrumar um jockey, durante muito tempo não conseguiu. O Henrique Meirelles também é outro cavalo que tentou arrumar um jockey e também não conseguiu. Cavalo no bom sentido, vamos dizer. Não, no bom sentido, para correr a carreira. Para correr a carreira, eu estou dizendo. Para correr a carreira. Eu vou dar uma de General Figueiredo no bom sentido, no bom sentido da palavra. Cair no mesmo tem uma carreira e eu preciso de um jockey. E tem vários que não conseguiram jockey. Então, o Henrique Meirelles é um deles. Quer dizer, no último momento, tu faz o quê? Tu vai para uma chapa pura. Como dizem, tu vai para uma chapa pura, tu vai... Mas o que vai, tio, olha aqui, a Manuela era candidata à presidência da República. Daqui a pouco ela virou reserva de candidata a vice-presidente. Um troço assim de louco, tio, olha... Não dá. O país está no snuque de bico. Mas o que tu quer? A situação que está vivendo o país, essa confusão política, é o reflexo da confusão que está vivendo a nação. Dessa divisão. A teoria do PCdoB, concordem ou não concordem, é uma teoria coerente. O PCdoB prefere ser
um tijolo na construção que o PT irá proporcionar. Sempre foi. Do que ser uma pedra solta. Não é? Traduzindo, o PCdoB prefere ser uma sigla dentro da coligação do que ser uma sigla autônoma, achando que não vai chegar a lugar nenhum sendo autônomo. Até porque o PCdoB não tem nenhuma expressão eleitoral. Nenhuma. Não, tu está dizendo. Eu estou dizendo. Olha a votação do PCdoB. Bom, mas tudo bem. Não, quando lança candidato, já quer dizer, estou no balcão de negociações. Imagina se o PCdoB não lançasse candidato, ele quase que deixava existir politicamente. Quer dizer, o lançar candidato na primeira arrancada era dizer, estou no balcão de negociações. E a Manuela é boa de voto. A Manuela é boa de voto. A Manuela, ela também é outra das que deixou uma eleição certa por uma eleição. Só que eu me permito discordar do meu querido amigo e companheiro de debate. Ele veio com um tijolaço por cima de nós. Pois o PCdoB não denunciou propina, não denunciou corrupção, não disse que estavam desmantelando este país. Portanto, antes de ser tijolo, ele é e nunca deixou de ser um partido conivente e coparticipante com aquilo de tudo de ruim que o PT fazia nesse país. Parabéns ao doutor Omar Ferri pela explanação sobre a extinção dos maias, incas, pela Igreja Católica. E continua o povo sendo explorado financeiramente por estas religiões. Está dizendo aqui o Beto de Novo Hamburgo. Não tenho nenhuma procuração para defender o PCdoB. Agora, suponho que o PCdoB não tenha dito isso porque está convicto de que isso não ocorreu. Parabéns pela grande presença do gigante moral, doutor Ferri. Parabéns, ele organizou a torcida dele. Nesse nevoeiro que o país vive, o doutor Ferri, se concorresse a algum cargo político, voltaria para o parlamento. Carlos Chagas, de Porto Alegre. Desastre em matéria de votos. E, por sinal, também pela falta de aplicação de dinheiro, porque eu nunca fui de pedir dinheiro para ninguém. E como candidato a tanto a vereador como a deputado, não gastei mais do que 15, 20 mil reais pelo tempo todo. Enquanto um certo deputado federal de Bento Gonçalves, que se elegeu com uma votação extraordinária, numa época que eu gastei 15 mil, ele gastou 150 milhões. João de Almeida Neto fazendo política no programa, esquerdista como está dizendo Chagas aqui. Não está ofendendo, ele é esquerdista e nunca negou. Olha, quero dizer o seguinte... Agradece a ele. Me chamando de esquerdista não está me desqualificando nem um pouco. Não. Eu acho que no Brasil existe povo e antipovo. É uma definição muito mais clara, muito mais nítida e muito mais grandiosa que esquerda ou direita. Povo e antipovo. Antipovo é aquele cujas posições não trazem no resultado final nenhum benefício aos brasileiros. Então, antipovo eu acho uma característica muito mais sólida que esquerda e direita. E a esquerda foi uma mera divisão do parlamento francês. Não, e eu vou ter... Jacobin. E eu vou mais. Exatamente. Exato. Foi uma mera divisão no parlamento francês. Nada mais do que isso. Eu vou mais... Em minha defesa, eu vou mais longe. Eu nunca tive vinculação partidária, nunca frequentei palanque político de ninguém. Viu? Eu acho que a conclusão... Eu acho que a conclusão dele de que eu sou um esquerdista é porque eu sou um cara com conceitos humanos. É porque ele vê, pelo que eu digo, que eu sou uma boa pessoa. É por isso. Boa noite. Vocês falam do Roda Viva, da Globo News, mas se não fosse a lei eleitoral, vocês estariam fazendo a mesma coisa. O Júlio de Gravataí dizendo. Eu não. Nem eu. Ontem entrevistei aqui o Jairo Jorge e... Aliás, os entrevistadores parecem mais interrogatório do que entrevista. Eu acho que caberia um desses candidatos assim, o senhor está me interrogando ou me entrevistando? Porque por mais sutil e desafiadora que seja a pergunta, cabe fazê-la com elegância e sem tomada de posição anterior. O Luiz de Canoas, a imprensa deveria ser um pouco mais inteligente fazendo perguntas de interesse da população. A impressão que passo é que existe algum interesse, viu?
te lembrando, Brizola, que pense e que pese para um determinado candidato. Resta saber quem é este candidato, Luiz de Canoas. Vocês perceberam isso? Porque todos os candidatos sofrem a mesma artilharia de perguntas. Mas meu protesto é de outra maneira. É uma postura hostil dos entrevistadores que a gente não tem. Já vem a pergunta com veneno. Não interessava o país nem a situação nacional. Interessava de ver o que aconteceu com os caras. Olhando pelo retrovisor. Para destruir o entrevistado. Mas os caras também não reagem. Também os caras ficam ali querendo jogar macio e tal. Eu me lembro de uma vez. Disseste tudo. Agora, meus parabéns. Não é? Disseste tudo. Penso contigo. Eu não me lembro quem foi que chamou o Brizola de raton. O cara disse, olha, doutor Brizola, quando eu vou a Cuba, era um jornalista aí. Quando eu vou a Cuba, entrevistei o Fidel, fui a Cuba, entrevistei o Fidel, e o Fidel me perguntou, e el raton, se referindo ao senhor, e o Brizola disse, olha, rato é você. Porque isso não é a pergunta que se faça. Isso muito. O senhor é um mal educado, rato é você. E disse mais. Disse o seguinte, desembargador Barão. Diz, é tão rato que eu estou lhe chamando de rato e o senhor fica aí sentado. Bom, tá boa a discussão. Isso é verdade. Brizola tinha essas tiradas. Qual foi aquele jornalista que atacava ele? Davi Nasser. Ele saiu do aeroporto e deu um supapo na cara dele. Ele levou por muito tempo o artigo escrito no Cruzeiro para o dia que se encontrasse. Quando se encontraram no aeroporto, ele se botou no Davi Nasser. Não fala em Davi Nasser que o João de Almeida Neto canta Davi Nasser. Sim, mas isso é outra coisa. Aí foi ele nem sabia que cantava Davi Nasser. No terreno da poesia, todos os aplausos. Aliás, eu citei na saudação nisso da cultura a frase do Érico Veríssimo. O compromisso do artista é com a vida e com o ser humano. Esse é seu engajamento. Érico Veríssimo. O Davi Nasser não é como o Luizinho Coronel, que em todas as áreas é inquestionável. Boa tarde. Afinal, o que disse o general Mourão, o Luiz de Viamão? Nós estamos falando do general Mourão disparado, porque eu nem que momento infeliz. Que momento infeliz, né? Eu passei para ele. Primo, né? Eu passei para ele o WhatsApp dizendo assim: olha, primeira página dos jornais aqui estão desgostosos, né? Não era a frase. Inteiro, não era a frase, não. Não, tem que ter cuidado, né? E é um orador brilhante. E é interessante um orador brilhante cair numa frase dessa, né? Tiro no pé, né? Acontece. Não, já faz tempo e não é de hoje que o maestro da Orquestra Brasil não faz jus à batuta que empunha. No momento, as opções não são as melhores. Neste caso, podemos optar em substituir os músicos da orquestra. Nesse caso, a batuta fica com o maestro, mas a partitura ficará com os músicos. Cabe ressaltar que os músicos devem tocar as músicas clamadas pelo povo. A orquestra não pode ser um fim em si mesma. José Esquipione Neto, de São Leopoldo. Perfeito. Perfeito. Vocês que são músicos. Perfeita a imagem. Tá perfeito isso aí? Perfeita a imagem. Achei perfeito. Eu precisaria refletir sobre o que ele disse. Então, sei lá. Não, eu acho que com partitura errada não há maestro que tenha regência, né? As folhas estão misturadas. Tem o improviso, né, Luiz? Para uma orquestra, não. No entreveiro? Um filme que tratou de longe nesse aspecto, Ensaio de Orquestra do Fellini. Sim. Ninguém se entendia. Mas cada um tocava de acordo. O bem gordinho tocava a tuba, o magrinho tocava violino, não é? Estava perfeita a adequação de personagens aos instrumentos. Que é Fellini, né? Lindo. É Fellini. Que é Fellini. Nós vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade que não se discute. Um grande abraço aos irmãos Morandi, lá a família Morandi da nossa Gimo. Vamos ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Começar o ponto final com o Omar Ferri. Pois eu vou denunciar muitos dos carreiristas, dos populistas, dos demagogos, dos oportunistas e vou dizer para aqueles que estão nos ouvindo
que pode haver uma renovação, mas muito pequenininha, que não vai mudar o cenário da desgraceira política nacional. Por quê? Porque, primeiro, esses caras aí, vocês sabem quem são eles todos. Receberam propinas de montão porque apontavam e botavam cada um dos vigaristas em seus devidos lugares, por exemplo, na Petrobras. Depois eles apareceram com as tais de emendas impositivas. Populistas, cretinos e vigaristas. E agora eles vêm com um tal de fundo partidário. Paulo Sérgio, tu, Eduardo, o desembargador, o coronel, o artista e cantor. É dinheiro nosso que está dando 1 bilhão e 500 mil reais para cada candidato a deputado federal desses caras, desse grupo, desses mafiosos. Não, 1 bilhão não, que isso? 1 bilhão e meio. Enlouqueceu. 1 bilhão e meio para todos. Não, isso é o total, isso é o total. O total. 1 milhão e meio, então. Ah, bom. 1 milhão e meio. Posso ter me enganado. 1 milhão e meio. E o pior é que E a divisão do Butim, Sim. e a divisão do Butim, Sim. eu chamo Butim, Sim. propositadamente, a divisão do Butim é feita pelo partido político. E o partido político vai privilegiar quem? Eles. Vai privilegiar quem tem maior exposição e quem tem mais possibilidade de se eleger. João de Almeida Neto, Então seu isso ponto final. tira as vantagens dos outros. Bom, eu vou aproveitar essa figura que ele fez aí da orquestra. Dessa orquestra, nós já conhecemos grande parte dos músicos. Grande parte. Então a gente já sabe quem toca bem, quem não toca bem, quem pode desafinar, quem não vai desafinar. Então está muito no nosso ouvido, está muito na nossa perspicácia, na nossa sensibilidade, votar e votar bem. Votar em quem não desafina. Muito bom. Então, aqui o telespectador repetindo o Roberto Campos, né, que foi em cima de quem, da frase que usou o Mourão com o tema dele, né? São 3 as raízes da nossa cultura. Exatamente. A cultura ibérica, que é a cultura do privilégio. A cultura africana, que é a cultura da magia. Isso. E a cultura indígena, que é a cultura da indolência. Exatamente. Com estes ingredientes, o desenvolvimento econômico é uma parada. Roberto Campos disse isso. Seu ponto final, Luiz Coronel. O Roberto Campos também tem uma frase muito boa. Às vezes se pensa de favorecer os pobres e se multiplica a pobreza, não é? Ele tem outra frase que eu gosto muito. Conheci a velhice e não gostei. É uma frase dele que eu gosto, mas eu terminaria... Só que o general Mourão usou outra frase, chamou de malandros, né? Diferente do que disse Roberto Campos. Roberto Campos a frase foi mais amena, embora errada também. Não, mas o que eu gostaria de dizer é que o Brasil está no sinuca de bico, enquanto perdurar o sistema de eleição, o sistema de pacto e formação de maioria, da forma que ele funciona, na permuta de favores, na distribuição de verbas, o Brasil não tem saída, não há luz no fim do túnel. Se nós não virarmos a página da história para um novo momento, com um novo sistema de representação partidária, de formação de partidos, reduzindo esses partidos ao máximo 5 partidos, nós estaremos prisioneiros de uma gafe, de um equívoco histórico. Muito bem. Boa noite, Paulo Sérgio, nobre bancada. O Brizola era chamado de El Raton em Cuba porque pediu dinheiro ao Fidel Castro. Recebeu $1 milhão para fazer a guerrilha no Brasil. Abraços, Abelardo Vargas de Carazinho, terra do Brizola. Ele nunca negou Seu isso. ponto. Eu voltando à figura da Tu orquestra... estava naquela guerrilha dele, não? Não, mas eu sei de qualquer coisa a respeito do dinheiro. Ah, sim. Mas tu nunca descreveu ali no grupo dos 11? Eu pesquisei a respeito de algum dinheiro que ele alcançou para um grupo no Mato Grosso e para um grupo no Nordeste. A minha pesquisa eu devolvi, eu informei ele. Esse cara do Mato Grosso, os 2, 3 caras, iam para boates e cabarés e festejavam porque tinham recebido dinheiro dele. E os 2, 3 caras lá do Nordeste casaram com as moças de lá e o dinheiro se esfumaçou. Voltando à figura da orquestra. Voltando à figura da orquestra, eu diria o seguinte: oxalá o povo saiba escolher hoje o grande maestro. É exatamente o que o Brasil precisa. Significa dizer, o que é o grande maestro? É um estadista, um homem que pacifique o país. É o que nós estamos precisando, porque o país está dividido entre nós e eles. E é preciso, então, o grande maestro
com uma extraordinária batuta, uma extraordinária sensibilidade, como o nosso Nhata, do Radamés, nosso gaúcho aqui, Bagés, e que fez arranjos extraordinários e composições melhores ainda, o teu conterrâneo, né? Tomara que se inspire o povo brasileiro. Exatamente. Se inspire o povo brasileiro e eleja efetivamente o grande maestro, é o que o Brasil está precisando. Boa noite, bancada. Gostaria de saber por que esta bancada comunista não comentou o fato Ciro Gomes chamar o Fernando Holliday, que já, isso aí já é a maior friagem, o Fernando Holliday, do MBL, de capitãozinho do mato. Seu ponto horrível final, doutor. Horrível. Nós vamos falar daqui seguido, Paulo Sérgio, sobre a esculhambação que são as agências reguladoras do Brasil, em especial a ANAC. Eu vou te contar uma. Com essa de cobrarem agora tudo nas companhias aéreas, eu tenho um amigo que chegou da Europa ontem e desceu no Rio de Janeiro e comprou uma caixa de uísque. E foi embarcando para Porto Alegre. Aí vai despachar a caixa de uísque, porque fez a aduana no Rio de Janeiro, foi despachar a caixa de uísque, R$400 para despachar a caixa de uísque. Porque é bagagem. E agora você paga a bagagem. Aí o sujeito montou num porco, começou a argumentar, não vou cobrar R$400 para despachar a caixa de uísque. Tinha vindo de classe executiva. Bom, mas podia trazer 3 volumes da classe executiva, trouxe uma mala só, então vai por conta dos 3 volumes. Não pode. Aí briga, vira, mexe, faz um escândalo, acaba que o sujeito acaba conseguindo despachar, assim, chama o supervisor, quase perde o voo, todas essas coisas. Não, só pode levar para o avião, se quiser, mas eu sou idoso, eu tenho 70 anos, mas eu vou carregar uma caixa de uísque para dentro do avião? Não vou carregar. Bom, mas em resumo, isso tudo é para dizer que quem comprar vindo do exterior uma caixa de uísque e quiser trazer para Porto Alegre, custa R$400 para despachar. Era o que a Gol queria cobrar desse sujeito que estava viajando de classe executiva e acabou não pagando. Eu me sentaria num canto do aeroporto e tomaria a caixa inteira. Beberia aquela caixa inteira e não pagaria esses 400 mil. Paulo Sérgio, apenas para concluir isso, eu quero dizer que eu li livros sobre biologia, física, química, origem do mundo, da vida, tudo o que vocês podem imaginar. Em várias obras de cunho científico, elas terminaram comprovando que o primeiro grupo de humanos que nasceram no mundo pela evolução foi na África, em Quênia, e que era um grupo de negros. Portanto, todos nós, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, temos o sangue africano desse grupo que eles foram denominados, uma chefona foi denominada de a Eva mitocondrial. Então, nós somos descendentes de negros. Esta é a verdade científica, a verdade histórica, a verdade sociológica e a verdade humana. Nós somos todos irmãos e assim que nós nos deveremos tratar. O racismo é uma alegria de odiar. Jean Paul Sartre. Agora, tu viu tudo isso, leu tudo que tu leu? Sim. Antropologia nem se fala. E tu não conseguiu ver em tudo isso a existência de Deus? Em Paris. Pois foi por causa de tudo isso que eu eliminei. Isso tudo não necessitava que Deus existisse para acontecer o que aconteceu mesmo, porque se você vai pegar a Bíblia, diz que Deus criou o mundo há 4, 5 mil anos atrás, e a ciência comprovou que o mundo existe há 4 bilhões e 700 milhões de anos. Então não nasceu o mundo, nós não nascemos há 5, 6 mil anos atrás. O darwinismo... Tu nunca acreditou em Deus? Ou... Acreditei, até 15, 16 anos, acreditei. Quando eu nasci, a minha família, tem padres na família, botaram aquela pua, abriram um buraco na minha cabeça e jogaram lá para frente. Misticismo, Deus, religião, inferno, pecado, perseguição. Se tu morre em pecado mortal, tu vai para o inferno. Querido. Eu nasci e me criei assim. Querido. Não é fácil se libertar disso. Spinoza, um filósofo que nasce em Portugal, ele foi perseguido pela sinagoga, teve que sair de Portugal, porque ele disse a grande frase: Deus é o universo. Por isso ele pagou todos os malefícios. Deus é o universo. E o emblema da coragem humana, chamado Giordano Bruno, porque disse:
mundos como este existem uns bilhões. Trancaram-lhe fogueira por cima dele. Foi pra fogueira. Quando ele foi pro cárcere, ele foi porque ele tinha dito que as mulheres também fecundavam. E ele vai ao cárcere. E jogado no cárcere, ele se vira pro guarda e diz assim: ingenuidade a minha pediram os donos do poder. Pensar que eu venceria só porque eu tinha razão. Eu conheço essa frase que diz o seguinte: que ingenuidade a minha pedir aos donos do poder a reforma do poder. Mas essa da... Fogueira para ele. Fogueira. Paulo Sérgio Bancada, e a invasão da prefeitura hoje? Vocês não falaram? E a brigada esperou um ofício do Paço solicitando policiamento, não veio. Então, se quebrarem a caneta do prefeito, estes arruaceiros diplomados terão tempo de destruir a prefeitura inteira e ninguém fará nada. Onde estava o judiciário hoje? O judiciário só age... Eu não estou sabendo de nada. Só age provocado. Marcelo Bertoli aqui. Mano, só age provocado. Claro, mas houve invasão? Não, nem vi isso aí. Ele tá me dizendo agora. Eu vi qualquer coisa no rádio que teria... Mas, no caso, não precisaria nenhuma ação do judiciário. Se o prefeito pede que seja desocupada a prefeitura porque está havendo uma invasão ilegal, as forças policiais devem agir de qualquer modo. Mas tem que haver um pedido. Tem que haver um pedido. Mas não precisa nem ao judiciário. Mas não precisa, de esforço imediato não permite a polícia fazer isso. É o chamado poder de polícia, que o administrador tem medo de usar. Então, por isso que ele se socorre do judiciário. Exatamente. Porque ele podia usar o poder de polícia, que é dele, é próprio dele. Aniversaria hoje o Décio Cron, o Rafael da Silva Reis, entre tantos, né? O Augusto Edmundo Naco, o Marcelo Kuhn, o Marcelinho Kuhn, que está no exterior, o Marcelo Kuhn, o Marcelo Silveira de Almeida, o Paulo Scaff, que está liderando as pesquisas ultrapassou lá o João Dória, em São Paulo. Que bom. Pesquisas. Picaretão, João Dória, populista picaretão. Para, rapaz, com isso, tchê. Não, mas aí de São Paulo podemos falar. São Paulo pode. São Paulo pega pode. lá em São Paulo. Depois do advento, eles não nos ouvem lá, mas em São Paulo não nos ouvem. Tem a internet, claro. Claro, tudo é possível. Obrigado, Luiz Coronel, Genário Baroni Borges. Obrigado. Muito obrigado. Omar Ferri, voltou com toda a corda, hein, Omar Ferri. É um prazer estar aqui contigo. João de Almeida Neto, obrigado aí pela obra de Afife Jorge Simões Filho. A música, tu que musicaste, As Zé. letras são de autoria do doutor Afife Jorge Simões Filho. E eu musiquei algumas. Outras já estavam... Os créditos estão aqui. Estão aí. Ah, tá. Pô, muita gente falando do teu cabelo aqui, viu, João? Dizendo que ficasse muito bem aqui, as mulheres. Eu não quis ler porque daqui a pouco a dona Jone vai fazer tu voltar pro branco de tanto elogio que tu recebeu aqui. Daqui a pouco ela estão elogiando ele, vai voltar para ser branco de novo o cabelo. Não, eu vou voltar por vontade própria. Não tá bem, Vera? O cabelo do João de Almeida Neto? Perfeito, diz a Vera Armando. E ela é uma personal style. Fernando, ela pinta o cabelo de loiro do Fernando, o marido dela. Tá loiro, Fernando. Muito obrigado a todos. A caspa do Nixon era em Technicolor. Muito obrigado a todos. Ficam as principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais do Jornal da PAN. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.